Esse aqui é o canal Coração Tricolor, eu sou o Fernando Cordeiro e eu estou aqui para dar a seguinte notícia para vocês, meus caros tricolores. Amanhã a Band, canal aberto, vai reprisar o jogo de 1995 do gol de barriga do nosso grande ídolo Renato Gaúcho. O Fla-Flu do sem ter nada, não é? Porque naquele ano de 1995, ano do centenário do Flamengo, ou seja, ano que o Flamengo fez 100 anos, os flamenguistas diziam que aquele era o ano do centenário e aquele era o Fla-Flu do centenário. E, principalmente nós tricolores, acabamos por apelidar aquele de o ano do sem ter nada e aquele o Fla-Flu do sem ter nada. E que ficou melhor como o Fla-Flu do gol de barriga. E assim, eu acho que é uma coisa, para mim, é muito legal, né? Antigamente existiam mais programas de futebol que passavam trechos de jogos antigos, gols de jogadores antigos. Hoje a coisa, em função da propaganda, está muito voltada para esse futebol atual, que eu acho que é uma nova fase do futebol e uma terrível fase, em que a qualidade técnica é baixíssima, a qualidade tática boa qualidade tática e desempenho, preparo físico, então são excepcional. Então são atletas e técnicos, não é? Treinadores com grande capacidade tática, aliados a atletas dentro de campo, e que faz com que o futebol se desfigure, se desvirtue do que era antigamente. E isso vem acontecendo há muito tempo. Inclusive, eu me lembro do falecido Cláudio Coutinho, que dirigiu o Brasil na Copa de 78, que ele tinha a opinião de que o futebol deveria ser jogado com 10 jogadores de cada lado em vez de 11. Isso exatamente porque o preparo físico estava tomando uma força tão grande, e ele era preparador físico, ele foi preparador físico na Copa de 70. O capitão Cláudio Coutinho, juntamente com o Parreira, faziam parte da comissão técnica da seleção de tricampeão no mundo em 1970. Os dois saíram da preparação física, tomaram seus rumos como treinadores de seleção. Vocês sabem que quanto que o Coutinho era flamenguista, o Parreira era tricolor, e deu o título que o Brasil não ganhava desde 1970 em 94, com o Parreira como treinador. Mas eu ia dizendo que o Coutinho, então, o capitão Coutinho, Cláudio Coutinho, dizia que em função da preparação física o futebol devia ser jogado com 10 de cada lado em vez de 11. E porque isso faria com que o campo voltasse a ficar grande, porque o campo estava muito pequeno em função da facilidade de deslocação de um atleta percorrer um campo tão rapidamente, que tirava um pouco a graça do futebol. O futebol ficava menos qualificado tecnicamente e mais uma coisa para atletas do que para jogadores, não é? Se é que vocês entendem o meu ponto de vista. E eu mesmo tenho a mania de assistir jogos antigos. Aqui no YouTube você bota aí o jogo que você quiser, do ano que você quiser, que você assiste. E às vezes é muito melhor do que assistir a jogos até mesmo do nosso próprio tricolor, né? Deixa eu aqui ajeitar um pouquinho, porque o escudo, né, ao menos uma vez tem que aparecer. Mas vamos lá. O intuito, inclusive, desse canal, eu dizia há quase um ano, era falar do coração tricolor, né? E muitas vezes os times e as diretorias, até mesmo os presidentes, não têm o coração tricolor, né? Então, quando isso acontece, é que a gente evita de falar daquele time atualmente que está ali frequentando e usando as três cores que traduzem tradição, mas não tem o coração tricolor. E por isso que esse não é um canal
objetivamente voltado para a análise dos jogos do Fluminense, porque tem fases em que nós tricolores sabemos que quem está lá não tem coração tricolor nenhum. Então, para mim, assim, é um motivo de grande satisfação ver esse negócio aí, né, dessa reprise nesses tempos aí em que o futebol está paralisado. É melhor mesmo ver o futebol antigo. E esse Fla-Flu é muito peculiar, porque naquele ano de 1995, o presidente do Flamengo inflacionou o mercado, né, trazendo o Romário, colocando o salário do time do Flamengo, o salário dos jogadores nas alturas, e essa mania pegou muito mal, né? Pegou muito mal no sentido de que os outros clubes também, os empresários dos jogadores, começaram a exigir também salários maiores. Eu me lembro como se fosse hoje essa inflação originada aí pelo Flamengo nessa época, coisa que o Kleber Leite era presidente do Flamengo, coisa que o Horta não fez quando trouxe o Rivelino para o Fluminense, por exemplo. Não houve essa inflação. Os jogadores da máquina ganhavam mais ou menos a mesma coisa que os jogadores do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do América e do Bangu, os grandes times do Rio na época. E é interessante que foi o primeiro gol do Romário no Fluminense em 1995. O Romário nunca tinha feito gol na vida dele. Ele já tinha sido tetracampeão brasileiro um ano antes, em 94, sendo o dentro de campo responsável direto pelo tetracampeonato brasileiro, tetracampeonato mundial, com atuações espetaculares. E, no entanto, nunca tinha feito gol no Fluminense na carreira toda dele, e até aquele Fla-Flu do sem internada, ou Fla-Flu do gol de barriga, do Renato Gaúcho, ele não tinha feito gol nenhum no Fluminense. E eu me lembro que naquele ano, o Fluminense na reta final, eu tenho um vídeo aqui sobre os 10 maiores artilheiros de todos os tempos do Fluminense. Eu coloco 11, porque eu coloco o Ézio em 11º, porque o Fred, que é o terceiro maior artilheiro da história do Fluminense, tirou o Ézio de 10º, certo? Se ele barrou o Tele Santana, que era o terceiro, foi para 4º, então a coisa foi descendo, e o Washington do Casal 20 acabou em 10º, e Ézio ficou em 11º. Mas eu presto uma homenagem nesse vídeo ao Ézio, Super Ézio, que participou desse time, começando como titular, mas não terminou como titular. Nessa final, por exemplo, desse 3-2 que vai passar amanhã, quem joga é o Leonardo. Se eu não me engano, o Ézio chega a entrar depois, porque alguns jogadores do Fluminense são expulsos, mas não tenho certeza. Fato é que o Fluminense entrou num octogonal, né, desse campeonato carioca, e, se eu não me engano, o Flamengo parece que tinha 8 pontos e o Fluminense não tinha nenhum. O Flamengo entrou com uma vantagem enorme. E mesmo assim o Fluminense, com o time dirigido por João Santana e dentro de campo dirigido pelo grande Renato Gaúcho, o Fluminense foi superando obstáculo por obstáculo. E antes disso tinha a famosa musiquinha que nós cantávamos, né? Porque no primeiro jogo, na estreia do Romário, o desconhecido zagueiro Lima, do Fluminense, parou o Romário e o jogo foi 0-0. Então eu me lembro que a gente cantava a musiquinha, né? O primeiro 0-0, o segundo 3-2, o terceiro foi 4-3 e essa PE virou freguês. Isso antes do 3-2 do Renato Gaúcho, do gol de barriga. Então tivemos antes dessa decisão 3-2 para nós, um 0-0, um 3-2, agora não me lembro realmente se foi 3-2 ou 2-1, mas sei que foi que o 0-0 o Renato Gaúcho não jogou, esse 3-2 ou 2-1 ele jogou, e é um gol que ele cala a torcida do Flamengo, ele fica assim para a torcida do Flamengo. E depois tem um 4-3, que também um outro jogo cheio de viradas no placar, e marcado por um golaço do Renato Gaúcho, uma cesta de 3 pontos. Eu estava atrás do gol do goleiro do Flamengo,
E eu vi, né, direitinho, quando o Renato Gaúcho pegou aquela bola, ele viu o Roger adiantado, eu falei, ele vai meter dali, e pimba! Eu tive o prazer de ver aquela bola se aproximando, né, e balançando as redes do Flamengo. Então ali 4-3 pro Flusão, e aí depois chegou essa final, Maracanã lotado, assim, os mais velhos conhecem essas histórias todas, mas os mais novos não. Então não deixem de assistir esse jogo amanhã, às 14h na Band, porque vocês vão ver, vão poder saborear o espírito do Maracanã antigo, aquele Maracanã que foi demolido praticamente. Só deixaram a carcaça dele. Para quem mora aqui perto do Maracanã, sabe que o Maracanã só não foi demolido como o Wembley foi demolido, porque passa ali o Rio Maracanã, o Rio Joana. Aqui nessa região da Tijuca passam tantos rios que se o Maracanã fosse realmente implodido, ele subia um tsunami de rios e de lama, né? Capaz até de sair petróleo e tudo. Então ficou a carcaça, mas a arquibancada histórica, tem aquele templo com aquela arquibancada de cimento e aquela semi-cobertura com aqueles vãos também, aquela arquibancada de concreto, aquele vão que protegia, né, muito pouco da chuva e do sol, aquele vão de concreto também, históricos, foram derrubados e o Maracanã completamente deformado para a Copa de 2014. Então, o espírito tradicional do Maracanã está ali nesse jogo que a Band vai reprisar amanhã e que ainda conta com os comentários do nosso grande Gerson Canhotinha de Ouro, Canhotinha 70, e também com do grande gaúcho, mas tricolor, né? Parece que no sul ele é Inter, incrivelmente eu acho que ele não é Grêmio e Fluminense, mas Inter e Fluminense, se não me falha a memória. O grande Januário de Oliveira, que tinha uma narração espetacular, muito emocionante e com jargões assim muito expressivos, como tá lá um corpo estendido no chão, né? E ele que colocou o apelido do Ézio de Super Ézio. E ele era apresentador também de um programa que tinha na Band, um grande locutor esportivo. Fato então é que nesse jogo aí o Fluminense começa massacrando o Flamengo, com 120 mil jogadores no Maracanã, os 120 mil torcedores no Maracanã, e a torcida do Flamengo ocupando mais da metade do anel da arquibancada, uma coisa assim de revoltar, porque, por exemplo, eu fui com um amigo meu e mais meus dois primos, e nós não conseguimos ficar sentados juntos. A torcida do Fluminense estava impensada, né? Assim, o torcedor tricolor ficou pé da vida com isso, aquela mordomia para a torcida do Flamengo. Então, quer dizer, o Fluminense entrou massacrando, começou a chover, o Fluminense fez 1-0, acho que com o Renato Gaúcho, com golaço de raça, se jogando no chão e fazendo gol, e depois fez o 2-0 com o Leonardo, que fez um partidaço, e no segundo tempo o Flamengo empatou, mas o primeiro gol do Flamengo foi um gol que o Januário de Oliveira, vocês vão ver amanhã, ele fala, gol histórico! Né? Aí, quer dizer, eu tenho certeza que ele e o Gerson tremeram, dois tricolores, como todos nós também, não apenas por esse motivo. Gol do Romário, nunca fez gol no Fluminense, me faz agora que está 2-0. E aí fica 2-1. Mas, depois do gol do Fabinho, que empatou para 2-2, o Fluminense não desistiu, teve jogadores expulsos, jogadores que perderam a cabeça, como Sorley, Lima, Lira, e acaba que o Fluminense, no fim, esse meu querido amigo, já falecido, vira para mim depois do empate e fala, vambora. Eu virei para trás para ele e falei assim, não, calma aí, você não está vendo que dessa vez não vai ser assim? O primeiro jogo 0-0, o segundo 3-2, o terceiro 4-3, não vai ser hoje que eles vão ganhar da gente, não vai ser hoje de jeito nenhum, mas não vai ser mesmo. E daqui a pouco o Ailton botou, né, o Charles Guerreiro para dançar bonito, chutou, né, foi constatado, registrado o Léo Feldman como gol do Ailton, mas o fato é que na prática, não ficou na súmula, foi o gol de barriga do Renato Gaúcho, que ele mete a barriga, né, e põe para o fundo das redes. Felizmente o Léo Feldman não era um juiz lá, não é um juiz favorável, né,
com arbitragens favoráveis ao Flamengo. O Fluminense ainda tinha uma certa moral, estava com muita moral aquele dia, principalmente com o Renato Gaúcho. Tanto é que depois desse terceiro gol, o Renato conta que ficou enchendo o saco do... Tem até a cena, se vocês assistirem o jogo, o Renato, quando vai ter um tiro de meta, que o goleiro vai bater, ele vai atrás do Léo Feldman e fica falando, quando a bola estiver lá em cima, termina, o Léo Feldman dizendo que não, que não, que não. E tá o Branco do lado, que era um jogador com muita moral também, incrivelmente, Branco jogando pelo Flamengo. O Branco assim já tá cabisbaixo, ou então sem vontade nenhuma de que o Fluminense perdesse aquele título, né, porque era muito merecido. E aí o Renato enche tanto saco que, dito feito, quando a bola está no ar, ou caindo, ou chega a cair, acontece uma coisinha, alguém toca na bola, o Léo Feldman pega a bola e termina o jogo. Vale a pena, não deixem de ver. Vocês que são pais, como eu, que tenho um filho de 10 anos, ele vai assistir o jogo, não deixem de assistir o jogo amanhã. É melhor do que muito jogo porcaria que tem aí hoje em dia. É o último jogo do Fluminense antes de entrar na fase de decadência dos anos 90, de ser envolvido, né, injustamente em rebaixamentos. E eu já fiz um vídeo aqui, né, dizendo que o Fluminense não tem que pagar Série B nenhuma. E talvez o fato aí de tirar esse título do Flamengo explique muita coisa, porque doeu muito para os flamenguistas. Mas não vamos falar da dor dos outros, mas da nossa alegria de ver o Fluminense conquistar esse título. Eu estava lá e vale a pena ver esse jogo, como vale a pena assistir muitos jogos antigos em vez dessa porcariada, dessas tranqueiras de hoje em dia. Vale muito mais a pena assistir jogos como o que a Bandeirantes, o que a Band vai passar, agora a Band, amanhã às 2 da tarde. Fla-Flu de 1995, Fla-Flu do gol de barriga do Renato Gaúcho. É isso aí. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Saudações tricolores e até o próximo vídeo.